Ansioso? Eu? Imagina! Esse é o nosso tema de hoje e queremos fazer uma breve retrospectiva, mas antes vamos ler a palavra de Deus que diz assim: o Senhor Jesus ensinando sobre a ansiedade e também falando sobre servir a dois senhores. Mateus 6, versos 24 em diante. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta aos dia o próprio mal. Que texto maravilhoso, hein? Na semana anterior, nós falamos sobre ter bons olhos. O que é o olho? O que Jesus quer dizer com arrancar o olho direito? Por que é necessário tirar os olhos deste mundo? Quais as suas implicações? O que aconteceu com os olhos dos discípulos na estrada de Emaús e por que foi tão importante aquele encontro com Jesus ressuscitado? O que é estar com um olhar fixo no Senhor Jesus? Os olhos são a lâmpada do corpo. O que isso quer dizer? No texto de hoje, a partir do verso 24, Jesus começa falando sobre servir a Deus e servir às riquezas. E em seguida diz para não andarmos ansiosos. Um dos principais fatores das pessoas ficarem ansiosas é a preocupação com as finanças. Há uma busca exagerada pelos tesouros terrenos, pelos bens aqui da terra e pouco pelos bens celestiais, pelos tesouros celestes. Deus chama os seus filhos a serem generosos por meio das posses que possuem, sim, mas não serem escravos dos bens terrenos. Olha o que diz em Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. A ansiedade tem sido considerada o mal do século passado e deste também. Ela atinge todos os estratos sociais, todas as faixas etárias e todos os segmentos. Ninguém escapa deste mal. Mas então, o que é ansiedade? Ansiedade é pré-ocupação. É sofrer pelos problemas que eles ainda não chegaram. Você sofre antecipadamente. Ela tem sido a causa primária de muitas doenças.
a ponto da Organização Mundial de Saúde afirmar que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais passam por problemas psicossomáticos, ou seja, ansiedade, preocupação, tensão. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Vou falar novamente. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Foi isso que Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Verso 25. Homens de pequena fé, verso 30. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, verso 32. Jesus foi claro e específico para não andar ansioso, ou seja, praticamente todo dia, praticar a pré-ocupação. Não devemos dar lugar para a ansiedade na nossa vida, porque nós temos fé no Senhor, nós acreditamos que o Senhor está cuidando de nós. O nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A ansiedade trabalha na contramão da fé. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Muitos estão neste momento de grande ansiedade gerado por conta da pandemia, não é verdade? O que a Bíblia então nos ensina para como vencer a ansiedade? Jesus mesmo disse que ela não ajuda em nada. Por mais ansiosos que estejamos, não poderemos acrescentar um côvado no curso da nossa vida. Um côvado é a distância de meio metro. Aqui é a distância entre o cotovelo e a ponta das mãos. A ansiedade, ela é inútil. Veja que Jesus não está dizendo que não temos responsabilidades. Ou seja, então não posso ficar ansioso, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou sair de casa. Não, nós precisamos viver conscientes da nossa responsabilidade, trabalhar, batalhar, mas sem ser oprimido pela ansiedade. Jesus não está nos ensinando que devemos confiar e sentar esperando o agir de Deus, vai cair do céu, mas que é necessário fazer a nossa parte. Para Deus, nós valemos muito mais do que as aves, os animais, as plantas, e se a natureza chama a atenção de Deus, quanto mais nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, e refletimos o Senhor na terra. O trabalho é uma bênção dada por Deus, não uma maldição. O Senhor colocou Adão no jardim do Éden e disse para ele cuidar, lavrar, e ele tinha a responsabilidade de trabalhar. Temos que cumprir nossa responsabilidade sem ansiedade. Os olhos de Deus estão sobre nós. Podemos confiar nele. Podemos sonhar, ser responsáveis, poder planejar sem ter o peso ou a carga da ansiedade. Não é fácil para nós, eu sei disso, mas é o que a Bíblia nos ensina. Quando nós estamos ansiosos, nós chamamos a responsabilidade do sustento para nós, daquilo que precisamos para nós mesmos. A ansiedade tira a confiança em Deus e coloca confiança em mim, no trabalho, no desempenho, no sustento, nas organizações, como se tudo dependesse só de mim ou dessas instituições. Quando a gente fala que não devemos nos pré-ocupar, ou seja, ocupar pensamento antecipadamente com as coisas dessa vida, não quer dizer que a gente não tem que trabalhar para ter o que precisamos. Até as aves dos céus, que não se preocupam, elas vão caçar, procuram alimento, trabalham para ter o seu sustento. Uma coisa é falarmos que não vamos viver ansiosos, não vamos ficar preocupados, desconfiando e tendo aquela vida que não vive o presente, só vive o futuro, preocupando-nos desnecessariamente. A outra coisa é viver de forma prudente. George Miller disse: o começo da ansiedade é o fim da fé. A fé é a entrega e a confiança em Deus que nos leva a um lugar que podemos contar com a sua ação. O começo da ansiedade
É o fim da fé. No Salmo 127, versos 1 e 2, um dos textos muito conhecidos, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. As sentinelas são necessárias, os guardas, mas se o Senhor não guardar, será inútil. Não exclua Deus de sua vida. Ninguém é suficientemente capaz para viver sem ansiedade e sem depender de Deus. Nós precisamos viver sem preocupações, dependendo completamente do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele fala sobre as preocupações da vida. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade é inútil, mais do que isso, ela é extremamente prejudicial. É ocupar-se antecipadamente por um problema que ainda não está acontecendo e que talvez não aconteça. Olha que estatística interessantíssima. Você sabia que estatisticamente provado que 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer? Nunca vão se concretizar? Uma pessoa ansiosa antecipa o sofrimento em até 70 vezes, desnecessariamente. É um sintoma claro que nós tiramos os olhos de Deus, que está no controle da situação, que está com as rédeas das nossas vidas em suas poderosas mãos e tiramos dele e tomamos para nós. Um alerta. Quando eu fico ansioso, eu estou dizendo o seguinte: eu não acredito que Deus é suficientemente poderoso ou suficientemente bom para cuidar da minha vida. Agora, como resolver isso? Como se cura a ansiedade? Tem um remédio que te cura a ansiedade? 3 remédios baseados na palavra de Deus em Filipenses 4. Primeiro remédio: aprender a orar corretamente. Não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, orar é estar em comunhão com o Rei do Universo. Se Deus é quem Ele é, nosso Pai, nosso Criador, nosso sustentador, aquele que nos ama, que se preocupa conosco, que olha para nós, nós não precisamos ficar ansiosos. Volto a dizer, não é fácil para nós. O apóstolo Paulo sugere 2 tipos de oração para vencer a ansiedade. A primeira, a súplica. Súplica é um pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado, mas com ações de graças, uma atitude de gratidão por tudo o que nós recebemos de Deus. A oração é o antídoto para a ansiedade. A oração na língua grega é a mesma palavra para adoração. Isto também conota a reverência, a humilhação, se colocar na presença de Deus. Você adora a Deus porque em Deus é, e você pede a Deus porque Ele é o seu Pai. E você dá graças por aquilo que Ele faz. A adoração é um remédio para curar a ansiedade. Também, quando eu compreendo a majestade de Deus, as suas grandes e maravilhosas obras, e lembro que tudo foi criado pelo poder da sua palavra, os meus problemas são pequenos. Quando a gente olha para os outros, os problemas dos outros, a gente vê que os nossos problemas são tão pequenos. Mas a palavra continua dizendo: se você orar, clamar, suplicar, agradecer, o Senhor guardará
o vosso coração. Quando a ansiedade quiser entrar, você terá uma cerca de proteção na sua vida. Ele troca a sua ansiedade pela sua paz. Segundo remédio para a cura da ansiedade, pense corretamente. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você ora a Deus, adora o seu nome, pede e agradece a Ele, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar, vai colocar sentinelas no seu coração e na sua mente. E agora, a paz de Deus. Como sentinela protege a sua vida. É nessa arena da mente de pensamentos que a vitória é conquistada ou a derrota é imposta. Por fim, o terceiro remédio para a cura da ansiedade é agir corretamente. Coloque em prática. Filipenses 4:9 diz que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, você aprendeu a palavra, você recebeu e ouviu aquilo, você pratica. A cura da ansiedade é praticar a palavra de Deus. Conclusão: precisamos orar corretamente para sermos curados da ansiedade, precisamos pensar corretamente e, por último, agir corretamente. Não basta saber as verdades de Deus, você precisa colocar em prática, deixar de ser mero ouvinte da palavra, mas sim praticante da palavra de Deus. Perguntas para nós pensarmos: o que é ansiedade? Segundo, o que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade? Quais os remédios para vencer a ansiedade? E agora, duas perguntas pessoais. Qual a sua ansiedade hoje? O que te preocupa? Você está ansioso? Um versículo para nós memorizarmos. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deus cuida de nós. Não andeis ansiosos. Que Deus te abençoe, te ajude a não viver ansioso nos dias de hoje. Fique na paz do Senhor.